Praticando com esses 5 sentidos, se nos dermos conta que eles não têm nada a ver conosco, um som, por exemplo, se torna como um telefone tocando, mas a chamada é para outra pessoa, não para nós. Não temos nada a ver com isso. Se o corpo começa a coçar, é como se fosse uma carta endereçada para outra pessoa, não para nós. Então não abrimos o envelope. Não nos comunicamos com aquilo que não nos pertence, que não nos diz respeito. Se pudermos fazer isso, compreendendo o ensinamento do Buda em relação aos 5 meios dos sentidos como anatta, então será fácil abandoná-los, desligá-los, não agarrá-los. Se pudermos fazer isso, jhana se tornará muito fácil. O problema com relação aos jhanas são os mosquitos nos picando, os sons nos perturbando, a dor nos joelhos e todos os pensamentos associados. Isso é o que nos perturba. Se pudermos nos soltar do corpo, abandonar o corpo, os jhanas se tornam fáceis. Vocês se recordam da pergunta que alguém fez outro dia sobre aquele monge cristão que torturou o próprio corpo, açoitando-se até que os 5 sentidos se tornaram tão desagradáveis que ele os desligou e abandonou? Essa é uma forma de abandonar os 5 sentidos, tornando-os tão desagradáveis que seremos incapazes de suportá-los. Então nós o colocamos de lado. Mas esse é o método mais difícil. O caminho mais fácil é compreender que essas coisas não nos pertencem. Quando pudermos fazer isso, a meditação ficará muito mais fácil. Poderemos abandonar essas coisas porque compreendemos que não são nossas. Portanto, esse é o modo pelo qual usamos o entendimento de não-eu, anatta, em relação aos 5 meios dos sentidos, para poder abandoná-los. É muito mais difícil abandonar o mundo da mente, porque temos muito mais apego, até mesmo mais do que ao mundo do corpo, com seus 5 meios dos sentidos. Especialmente porque temos essa coisa que chamamos pensamento. E por que é tão difícil abandonar os pensamentos? Outra vez, porque pensamos que sou eu pensando, são os meus pensamentos. Se pudéssemos na prática olhar para os pensamentos como uma tagarelice irrelevante, e se pudéssemos imaginar que todos esses pensamentos vêm desse pequeno demônio dentro de nós, que logrou entrar pelo buraco do ouvido enquanto dormíamos e está envolvido numa conversa estúpida com outro demônio que entrou durante a noite pelo buraco do outro ouvido, e eles estão tendo essa conversação absolutamente tola, então compreenderíamos que não são nossos. São apenas 2 pequenos demônios dentro das nossas cabeças conversando um com o outro. E mesmo essa fantasia deveria ser suficiente para compreendermos que esses pensamentos não são nossos. Não é conversa nossa. Então não damos ouvidos, não damos importância. Compreendemos que não é nossa responsabilidade. Não precisamos ouvir esses comentários. Mas só poderemos abandoná-los quando compreendermos que não são nossos. Esse comentário interno é aquilo que chamamos de fazedor. Porque, se dermos atenção a esse comentário com muita frequência, ele dá conselhos, faz críticas, elogio é raro, mas algumas vezes até isso ele faz. Perceberemos que está sempre dando ordens. É sobre isso que estamos falando, o fazedor. Assim é como o fazedor se manifesta. Essa é a ordem e o discurso. Assim é como o fazedor nos governa. Pensamos algo e em seguida seguimos esses pensamentos. Uma ordem é dada e nós a obedecemos. Esse fazedor é aquilo que chamamos de vontade, escolha. Podemos, na verdade, ver isso acontecendo. Não vontade e escolha como uma ideia, mas vontade e escolha como uma experiência, cuja ocorrência na mente pode ser observada. Podemos, na prática, ver a mente se movendo para o pensamento e desse pensamento seguir-se com frequência uma ação. Assim é como as nossas ações com o corpo e linguagem são governadas. Assim é como percebemos a volição. Podemos realmente observá-la acontecendo. E é isso que eu dizia ser condicionado. É a isso que eu me referi quando disse que podemos ver as causas do surgimento dos 2 pequenos demônios que entraram pelos ouvidos. Você não tem nada a ver com você. Não provém de um eu. Não pertencem ao eu em particular. Não são suas ordens. São palavras, pensamentos, ideias completamente condicionadas. Por que pensamos esses pensamentos e não outros pensamentos? Por que fazemos essas coisas e não outras coisas? Se observarmos com atenção, poderemos ver as conexões,
como um pensamento conduz a outro, como as inclinações de um tipo conduzem a outra. O Buda nos ensinou a entender realmente como funciona o pensamento, e particularmente como o pensamento é cheio de delusão. E com isso aprendemos sobre essas vipalasas, o funcionamento da delusão. A física disso, a sua mecânica. De onde vêm os pensamentos? Começamos a ver, se observarmos com cuidado, que os pensamentos são construídos a partir das percepções. Por exemplo, sempre que almoçamos, se percebemos algo como delicioso, pensamos: isso está muito gostoso, acho que vou comer um pouco mais. O que quer que seja que percebamos, os pensamentos partem dessa percepção e constroem opiniões como: isso é delicioso, ou Bianca é uma excelente cozinheira, ou a comida nesse lugar é realmente boa. As nossas ideias são construídas pelos pensamentos, que por sua vez são construídos pelas percepções. E de onde vêm as percepções? Percebemos de acordo com as nossas ideias.